Tô aqui no Riacho Grande e aqui eu vou mostrar um pássaro bem interessante, que é o jacu. Primeiro, algo importante se citar é que os chamados jacus pertencem ao gênero Penélope, um grupo de aves da família Crassidae. Essas aves são típicas das florestas tropicais da América do Sul e possuem um papel ecológico bastante importante como dispersoras de sementes. O interessante é que os jacus estão entre as maiores aves arborícolas da Mata Atlântica e de outras florestas tropicais sul-americanas. Dependendo da espécie, podem atingir cerca de 70 a 80 centímetros de comprimento. Mas apesar de seu tamanho relativamente grande, são aves bastante adaptadas para a vida em galhos. Seus pés possuem dedos fortes e bem desenvolvidos, que permitem um deslocamento seguro pela vegetação. Algo curioso é que, embora consigam voar, normalmente preferem se locomover caminhando pelos galhos. Seu voo em si costuma ser curto e relativamente pesado quando comparado a outras aves. Em relação à sua aparência, os jacus geralmente possuem plumagem escura, frequentemente em tons de marrom ou preto. Em algumas espécies, é possível observar regiões com reflexos esverdeados ou azulados, dependendo da iluminação. Outro detalhe característico é a presença de pequenas regiões de pele nua ao redor da face em algumas espécies. Essas regiões podem apresentar coloração avermelhada ou azulada. Algo interessante é que essas aves possuem uma cauda relativamente longa, que auxilia no equilíbrio durante o deslocamento entre galhos. Em relação ao seu comportamento, os jacus são aves normalmente discretas. Passam grande parte do seu tempo nas partes médias e superiores da vegetação. Muitas vezes, são percebidos primeiro pelo som do que pela sua observação direta. O seu canto costuma ser grave e repetitivo, podendo ser ouvido a grandes distâncias dentro da floresta. Esse tipo de vocalização é importante, principalmente para a comunicação territorial. Em relação à sua alimentação, os jacus são aves predominantemente frugívoras, ou seja, consomem principalmente frutos. Mesmo assim, também podem se alimentar de folhas jovens, flores e pequenos invertebrados. Essa dieta faz com que desempenhem um papel ecológico extremamente importante. Ao ingerirem frutos inteiros e posteriormente eliminarem as sementes em outros locais, acabam contribuindo diretamente para a regeneração de florestas. Em muitos casos, algumas espécies de plantas dependem fortemente dessas aves para sua dispersão de sementes. Algo interessante é que o sistema digestivo dessas aves é relativamente eficiente na separação de polpa do fruto e preservação de sementes. Isso permite que muitas sementes passem intactas pelo trato digestivo. Esse detalhe está diretamente relacionado com uma curiosidade bastante conhecida envolvendo os jacus e a produção de café. Em algumas regiões do Brasil, especialmente em áreas do Espírito Santo e Minas Gerais, os jacus consomem frutos maduros da planta de Coffea arábica. O que acontece é que essas aves selecionam naturalmente apenas os frutos mais maduros e de melhor qualidade. Após ingerirem esses frutos, a polpa é digerida, enquanto as sementes passam praticamente intactas pelo seu sistema digestivo. Essas sementes são então eliminadas juntamente com as fezes da ave. Então, essas sementes podem ser coletadas, torradas e trituradas, para poder fazer um café cujas sementes foram especialmente selecionadas. Algo interessante é que esse processo pode provocar pequenas alterações químicas na superfície dos grãos. Essas alterações estão associadas à ação de enzimas digestivas durante a passagem pelo trato digestivo. O resultado é um café com características sensoriais diferenciadas, então levando o nome de café de jacu. Eu mesmo já pude experimentar uma xícara do café de jacu, e é notório que esse é um café extremamente diferenciado. Ele é pouco amargo e possui um sabor adocicado natural, sem adição de adoçantes. Algo curioso é que esse tipo de café apresenta algumas semelhanças conceituais com o Kopi Luwak, produzido na Ásia. Em ambos os casos, os grãos passam pelo sistema digestivo de um animal antes de serem coletados. No caso do café de jacu, a coleta é feita manualmente após a localização dos grãos eliminados pela ave. Algo importante de se mencionar é que, diferentemente de alguns casos envolvendo o Kopi Luwak, o café de jacu normalmente não envolve a captura e confinamento dessas aves. Isso acontece porque os jacus são animais silvestres protegidos por legislação ambiental. Ou seja, a produção depende diretamente da presença natural dessas aves nas áreas de cultivo.
Outro detalhe interessante é que a seleção natural feita pelos jacus acaba funcionando como uma espécie de triagem biológica dos frutos. Isso acontece justamente porque a ave tende a escolher os frutos mais nutritivos e maduros. Esse comportamento influencia diretamente na qualidade final dos grãos coletados. Em relação à reprodução dessas aves, os jacus normalmente constroem ninhos simples, feitos de galhos. Esses ninhos costumam ser posicionados em árvores. A postura geralmente consiste em poucos ovos, e os filhotes nascem relativamente bem desenvolvidos quando comparados com aves menores. Mesmo assim, ainda dependem dos pais durante as primeiras fases de vida. Algo importante se destacar é que muitas espécies desse gênero são sensíveis à fragmentação do habitat. Isso acontece porque dependem de áreas florestais relativamente extensas para sobreviver. Em regiões onde ocorreu desmatamento intenso, populações de jacus podem diminuir significativamente. Outro fator que historicamente afetou essas aves foi a caça. Por serem aves de grande porte, durante muito tempo foram alvo de caça para o consumo humano. Mesmo assim, em áreas protegidas e reservas ambientais, ainda é possível observar populações relativamente estáveis. Algo curioso é que a presença de jacus em uma região pode ser considerada como um indicador da qualidade ambiental. Isso acontece porque essas aves dependem diretamente da existência de florestas preservadas. Em certo sentido, além de sua importância ecológica na dispersão de sementes, os jacus também representam um exemplo interessante de como a interação entre a fauna silvestre e a agricultura pode gerar produtos únicos, como o próprio café de jacu, mostrando uma relação inesperada entre as aves florestais e a cultura do café no Brasil. Gypsy